Olá, pessoal, bom dia. Bom, eu sou Hilda, meu nome é Hilda, eu sou PCNP dos anos iniciais na Diretoria de Ensino Leste 2, junto com a Vanesca e Sibila, que também fazem parte da equipe dos anos iniciais. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho nesse ATPC, né, sobre alguns documentos, né? Então, compreender a importância dos registros nesse período de trabalho remoto, identificar as características e finalidade dos principais documentos utilizados, que são o plano de aula, as rotinas do professor e os roteiros de estudo. Compartilhar, né, possibilidades de organização do trabalho pedagógico, considerando as demandas e recursos necessários. Então, a nossa conversa hoje é sobre esses documentos, é pensar um pouco nesses documentos e no papel desses documentos, tá bom? Na semana passada, durante o planejamento, muito se falou sobre documentos e sobre burocracia. Então, eu acho que cabe a gente também esclarecer, né, e conhecer a importância desses três documentos. Eu acho que eles são fundamentais na organização do trabalho remoto. Né? Eles vão não só organizar o trabalho de vocês, como trazer as evidências do trabalho de vocês. Isso, o que é muito importante. Então, a ideia é compreender, né, o quanto que esses documentos eles podem contribuir com essa organização do tempo pedagógico, porque a gente está vivendo num momento bastante difícil, bastante conturbado, e como já foi dito, e é óbvio, nenhuma das ferramentas que estão aí, elas vão substituir esse trabalho, essa interação do professor com o aluno, né? A gente bem sabe disso, mas sempre vale a pena, né, deixar isso bem claro, né, reforçar essa ideia. E então, nessa situação de trabalho remoto, se muitas coisas são difíceis presenciais, remotamente, mais ainda, né? Vocês sabem disso muito bem, né? Tão bem quanto nós. Mas, assim, considerando que presencialmente nós temos alguns documentos, alguns documentos que contribuem com o nosso trabalho, nessa organização do tempo pedagógico, no trabalho remoto, isso é imprescindível, é imprescindível. E para o próprio professor, para o professor coordenador, né? E para qualquer solicitação que possa vir a ter também, dos professores terem ali, né, as evidências do trabalho dele, né, de como esse trabalho está acontecendo, já que um trabalho remoto, nesse modelo que a gente está vivenciando, é algo inédito na nossa rede, né? Até porque o período que nós estamos vivendo é um período inédito também, é um período que a gente nunca imaginou viver, mas enfim, estamos aí vivenciando, né? E temos que lidar com ele. Então, lidar da melhor maneira. Então, vamos lá. Tá? Então, a gente vai falar um pouco desses documentos. Nós trouxemos aqui para vocês um exemplo de um documento utilizado por uma escola. Nós vimos documentos de várias escolas, tá? E nós trouxemos um aqui como referência para a gente pensar um pouco. Ah, mas a gente vai ter que mudar o nosso documento? A gente não está falando em mudança. Então, aqui a gente está falando, em primeiro lugar, conhecer o papel desses documentos, né, a importância deles e pensar um pouco, aquele que eu estou fazendo contempla tudo isso, esses documentos se conversam, porque nós vamos falar da rotina, do roteiro de estudo e do plano de aula. Esses três documentos, eles precisam se conversar, eles são documentos que se complementam. Então, deixa eu só ajeitar aqui a minha imagem, deixa eu minimizar. Aqui que eu não consigo minimizar. Só um instantinho. Ok, vou compartilhar aqui com vocês o PPT.
aqui. Aqui a gente tem uma rotina, né, de trabalho. Deixa eu só... Isso, tela cheia. Então, aqui nós temos uma rotina de trabalho. E essa rotina de trabalho, ela traz a semana inteira e tem algumas coisas aí importantes, né? Algumas coisas para a gente chamar, que a gente gostaria de chamar a atenção. Então, veja que, até para esclarecer, esses documentos, eles são feitos uma vez por semana. Então, a rotina, né? Aqui tem um exemplo de rotina, que todos os dias a professora aqui colocou um plantão de dúvidas. Esse plantão de dúvidas ela faz pelo Hangout, tá? Todos os dias tem esse plantão de dúvida das 9h30 às 11h, né, diariamente. Todos os dias tem a leitura. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar. A sua leitura, a sua rotina contempla a leitura todos os dias? Eu preciso ler, Hilda, para os meus alunos todos os dias? Não, você não precisa ler todos os dias para os seus alunos. Mas aqui eu posso enviar um link de uma leitura para esse aluno, ou eu posso gravar uma leitura e mandar só a gravação. Então, são maneiras de organizar e garantir que esse aluno faça, né, a leitura diariamente. No caso desta rotina, a professora colocou a leitura de notícia na segunda-feira, na terça, na quarta e na quinta, ela colocou a leitura literária, né, que é o mesmo texto. E na sexta-feira, a leitura de HQ. Percebam que também nessa rotina, a professora colocou 2 dias para trabalhar língua portuguesa com material do Aprender Sempre, e aí ela coloca de maneira bem sintética, né, o que está sendo trabalhado, o que pretende ser trabalhado, e matemática ela coloca na terça e na quinta, tá? E também faz essa síntese. Na sexta-feira é o dia de trabalhar o projeto, né? Isso foi estipulado lá nessa escola. Então, eles têm aqui, a escola tem o projeto, né, interdisciplinar da escola, da Escola para o Mundo, projeto 2, resíduos para onde vão. E tem lá já uma organização. Não significa que todo mundo tem que fazer igual, mas o que é interessante aqui é essa organização, essa clareza, né? A clareza de como as coisas estão previstas para acontecer. E ainda a professora coloca lá a videoaula, né, que é o acompanhamento lá nos canais, né, ou no próprio centro de mídia, porque aí depende se você assiste ao vivo, se você assiste pelos canais, né, as repetições, as reprises. Então, aqui está a rotina da professora. Bom, tem essa organização. Aí essa rotina, ela faz uma vez por semana, e quando eu monto uma rotina, quando eu penso a rotina, eu penso como vai ser a minha semana de trabalho e organizo quando eu coloco isso no papel, automaticamente na minha cabeça eu já penso inclusive a rotina da semana seguinte. Quem faz rotina, quem organiza rotina sabe disso. Quem enxerga a rotina como uma aliada para organizar o trabalho sabe disso. Né? Porque se eu coloco aqui português atividade 1, depois português atividade 2, eu já vou saber, eu consigo projetar, né, como vai ser o meu caminhar. Né? Então eu consigo ter uma ideia. É claro que alguns percalços aí no caminho, né, alguns imprevistos aí pelo caminho, podem e provavelmente vão acontecer, mas eu consigo organizar minimamente o meu trabalho semanal, tá? No slide seguinte, a professora aqui, a escola, né, organizou dessa forma um roteiro de estudo do aluno. Por que o roteiro de estudo é importante?
porque aqui é a organização do aluno. Lá no dia a dia, no presencial, a gente não colocava uma agenda lá, né? Uma rotina do dia, uma agenda, né? Lá na lousa das coisas que iam acontecer no dia. Isso ajuda muito o aluno também a se organizar. Então, aqui neste caso, é um roteiro de estudos do aluno. Eu não tenho mais aquela lousa, eu não tenho presencial. Então, nesse momento, eu organizo um roteiro de estudo. Então, veja bem, nesse exemplo aqui que nós temos, no roteiro de estudo, no caso, ele traz aqui um quadrinho mostrando a semelhança com a rotina do professor, né? Mas para o aluno se organizar naquela semana. Então, aqui na segunda-feira, por exemplo, ó, ele tem as leituras. Aliás, segunda-feira não, de segunda a sexta-feira ele tem as leituras, como eu falei lá, leitura de notícia, 3 leituras literárias na terça, quarta e quinta, e na sexta-feira leitura de HQ. Ele tem 30 minutos para se dedicar a essa leitura, a essas leituras, né? Uma a cada dia. Então, a professora já fez uma organização. Então, o aluno sabe que ele precisa dedicar 30 minutos a leituras. O aluno sabe que o conteúdo de língua portuguesa, de matemática, né, do Aprender Sempre e os projetos, ele precisa se dedicar 1h30. E ele sabe também que das 15h30 às 17h, que é o horário que já foi aqui estabelecido, ele tem as aulas no centro de mídias, né? Então, já está aqui. E lembrando que então, essa organização aqui é para o aluno, né? E ainda lembrando que quando nós olhamos lá na rotina da professora, tem o momento de plantão de dúvidas, que vai aparecer aqui nessa nesse roteiro de estudo dos alunos. Então, deixa eu ler aqui um pouquinho do roteiro. Ó. Então, ele fala assim um pouco. Olá, esse será nosso roteiro de estudo para a semana. Durante esse período de estudo remoto, é importante que você tenha no caderno uma rotina com os estudos realizados. Esse registro pode ser feito todos os dias ou semanalmente. Anotem as páginas com as tarefas realizadas e os assuntos abordados na aula de vídeo, de modo bem simples. Assim você pode se lembrar do que estudamos em cada dia. Todos os dias disponibilizaremos os links da leitura inicial e pedimos que anotem o título da leitura feita no caderno como parte da rotina diária. Então, neste caso, a professora coloca um link. Ou ainda, conversando, se não for possível um link, às vezes eu acho um texto muito bacana, eu faço a gravação do meu texto, da minha leitura, e depois, no momento combinado, eu disponibilizo esse vídeo para os alunos. Eu não preciso fazer uma leitura ao vivo junto ao aluno. Bom, aí continua aqui o roteiro. Todos os dias disponibilizaremos os links da leitura inicial e pedimos que anotem, né, o título da leitura feita no caderno como parte da rotina diária, que eu já tinha lido. Segunda-feira, vamos disponibilizar vídeos de explicação e correção das atividades da semana anterior. Sempre que houver dúvidas, entre em contato com a professora da sua turma, né? Porque esse roteiro é um roteiro padrão da escola. Seguimos utilizando o WhatsApp e o Facebook da escola. Aí ela indica aqui qual é o grupo, né? Para disponibilizar as atividades complementares, vídeos ou links podem auxiliar nos momentos de estudo. Então, olha que interessante aqui, atividades complementares. Então, a escola, além daquelas atividades que estão previstas lá na rotina, a escola solta as atividades complementares para os alunos. Aqui, a professora fala que pelo Hangout, né, que é uma outra ferramenta da Google, pelo Hangout vou manter o plantão de dúvidas e corrigir atividades junto com vocês no horário das 9h30 às 11h. Lembra que estava lá na rotina da professora, todos os dias das 9h30 até às 11h, ela prevê, ela coloca lá, ela reserva um horário para um plantão de dúvidas, e sempre tem dúvidas, pelo que a gente pôde constatar, né? É muito comum.
E aí ela usa a ferramenta do Hangout. As ferramentas, cada um vai usando aquilo que acha mais acessível, aquilo que se sente melhor, né? Porque tudo isso é um aprendizado. Essa nossa TPC aqui hoje, por exemplo, né, online, essa gravação, é tudo aprendizado. Então, às vezes isso assusta um pouco a gente, porque embora já falássemos das tecnologias, né, mas sabemos que nesse momento nós tivemos um momento de mudança brusca. Então as tecnologias elas tiveram que entrar nas nossas vidas, gostando ou não, querendo ou não. Então aqui é importante que a gente também se abra para esse novo, que a gente se permita aprender, que a gente se permita errar, para poder escolher qual ferramenta é mais interessante, qual ferramenta se encaixa mais naquilo que nós gostaríamos de fazer junto com os alunos, com essas interações, né? Porque a interação, ela é muito importante. E aqui, então, a professora, esse plantão de dúvidas, ela optou pelo Hangout. E aí, ainda aqui no roteiro de estudo, né? Continua. Essa semana será feita a atividade de finalização do projeto 2, que será entregue na próxima semana. Ela coloca a data e diz que será utilizada para a nota do próximo bimestre. O que é interessante, então, nesse roteiro de estudos do aluno? Eu preciso fazer esse roteiro de estudo todos os dias? Não. Veja que esse aqui é um documento semanal. E à medida que você faz todas as semanas, você só vai ajustando algumas coisas, você não vai reescrever tudo, né? Você vai só fazer alguns ajustes. E é importante porque as informações que o aluno precisa para a semana, para ele se organizar durante a semana, estão aqui, né? E se ele tiver dúvidas em relação às atividades, ele tem o plantão de dúvidas todos os dias. Né? Então, a gente achou bem interessante esse roteiro, porque é um roteiro de estudos do aluno que conversa com a rotina, né, do professor e que daqui a pouco a gente vai ver o plano de aula que também conversa com todos esses dois documentos. Então, aqui a professora coloca toda a organização, né, do que vai acontecer, como vai acontecer, e para os pais isso é fundamental, porque evita também dos pais ficarem mandando recado o tempo todo para os professores, fora do horário de trabalho, à noite. Não, a gente tem que estabelecer horários, regras. A nossa rotina, ela não é só uma rotina de trabalho pedagógico, ela tem que ser uma rotina de todo um trabalho. Né? Não só da parte que eu estou ali com o aluno, mas é uma rotina de todo o nosso trabalho. Inclusive o horário de atendimento aos pais. Se você tem o horário de atendimento aos pais, também deixe claro aqui no roteiro de estudo, né? Que horário que os pais podem fazer contato, né? Coloquem. Então, o roteiro de estudo é isso, ele vai lá para a casa do aluno, né? Principalmente os alunos menores, esse contato com o pai, ele é muito mais intenso. Aqui no caso, a gente está falando de uma rotina de um quinto ano, mas numa rotina de primeiro ano. Então, esse roteiro de estudo, esses combinados, esses acordos, essas regras, elas são fundamentais aqui. Eu acho que elas ajudam muito no trabalho de cada professor, principalmente evitando aí muitas ligações, tanto por parte dos alunos como por parte dos pais, fora de um horário estabelecido, porque as informações gerais já constam aqui nesse roteiro de estudos do aluno, tá bem? Então, aqui, inclusive, eles colocam, ó, às terças e quintas-feiras, enviamos atividades de artes e educação física que os professores especialistas estão elaborando. Não se esqueçam de devolverem as atividades prontas para os professores. Então, também é citado os dias, né? São citados os dias em que essas atividades dos especialistas vão para os alunos também. Isso é importante, porque porque o coordenador, ele também precisa ter uma ideia desse todo. A gente tem uma preocupação de não enfiar tantas atividades nos alunos, porque a quantidade não significa qualidade. E não adianta a gente se deixar levar pela nossa ansiedade de querer, sabe, de querer suprir esse tempo
que esse presencial que nós não temos, nós não vamos suprir esse presencial que nós não temos. Nós estamos trabalhando as habilidades básicas, as habilidades mais específicas ou mais estruturantes. Presencial é um formato, a distância, o remoto, né? Esse trabalho remoto é um outro formato. E a gente sofre com isso, com essa ansiedade, mas, mais uma vez, organizar esse trabalho ajuda também a administrar essa nossa ansiedade, tá? Pode ter certeza disso, gente. Agora, substituir o presencial, a gente não vai. Mas a gente vai o quê? A gente vai fazer o máximo que a gente pode para minimizar, né? Para garantir o mínimo para o aluno. E é isso que a gente está fazendo. Uma coisa não vai substituir a outra, mas também a gente não pode ficar sem fazer nada, né? A gente vai ficar de braço cruzado, não vai dar jeito. Que dentro das condições que nós temos, o que é possível fazer? Então, é isso que a gente vai fazer, tá bom? E ainda aqui seguindo. Então, vem toda a explicação da semana, tá? E aí ainda tem um recadinho aqui no final, falando para o aluno, né, dele procurar preparar um ambiente adequado, de estudo, arejado e tal. A gente sabe que os nossos alunos são da periferia e que muitas vezes na casa moram várias pessoas. E a gente sabe disso. Mas vale a pena dizer para o aluno isso, para ele procurar um canto, né, um melhor lugar que for para ele, não importa que lugar é esse, para ele desenvolver as atividades dele. Quando nós também vamos desenvolver as nossas atividades, é importante que nós tenhamos o nosso canto de trabalho, né? Mesmo que a minha casa seja diferente da casa do meu aluno. E que muitas vezes não é, né? Na casa da gente, muitas vezes tem um monte de gente também, e às vezes eu moro numa casa pequena. Então, é dentro das condições de cada um, tentar criar o melhor, as melhores condições de trabalho. É isso, tá bom? E aí, seguindo, né, ainda nesse roteiro, o que é interessante, que a professora, ela cria atividades complementares, né? A escola cria, a professora não, a escola cria. O professor, ele vai organizando quais as atividades vão entrar aqui, mas esse roteiro é um roteiro que é padrão da escola. Então, aqui, atividades complementares da semana. Entra uma atividade de sociedade e natureza, né? Ele ainda coloca aqui o link no YouTube e coloca as questões. Então, onde que o aluno vai encontrar, né, essa videoaula, que é do próprio Centro de Mídias, mas ela coloca o endereço no YouTube para o aluno achar mais fácil, porque essa aula já aconteceu, e coloca as questões. Uma segunda atividade complementar é a de matemática, né, para ele refletir sobre as perguntas abaixo. Aí ela coloca lá as perguntas para o aluno e dá continuidade. Depois tem uma atividade também de língua portuguesa, para o aluno pensar sobre a finalidade do texto. Todos os textos, né, eles têm finalidades diferentes. Então, aqui é bacana porque o aluno vai compreendendo que os textos, eles pertencem a gêneros, né? Mesmo que o aluno não saiba o gênero, mas nós, professores, sabemos. Então, esses textos têm finalidades diferentes. Qual seria a finalidade desse texto aqui? E é o tipo de pergunta muito presente nas avaliações em geral. E aí vem algumas questões a respeito do texto. E em seguida tem um outro texto, que é um bolo, que é uma receita, né? A receita de um bolo de cenoura, que a professora aí também coloca para os alunos, e em seguida vem as questões, inclusive questões que fazem com que os alunos reflitam outros textos que têm semelhança, né, com a receita, que a receita é um texto instrutivo, instrutivo não, é um texto instrucional, desculpe, é um texto instrucional. E aí, para a gente pensar, quais outros textos instrucionais que os alunos conhecem. Então, por exemplo, olha, as regras de jogo, quando nós compramos alguma coisa, algum móvel, vem lá, né, as instruções para montar ou para fazer funcionar
né, algo que nós compramos, são textos instrucionais. Então, a receita também faz parte dos textos instrucionais, aquele que você vai seguindo ali o passo a passo para que no final você atinja o seu objetivo. Enfim, ao trabalhar esses textos, aí com certeza entram o quê? O aluno ele vai ter que buscar informações implícitas, explícitas, conhecer a própria finalidade dos textos. Veja que em língua portuguesa tem 2 textos, são 2 textos completamente diferentes, com finalidades completamente diferentes. Enfim, daqui, só comentando um pouco desse roteiro, tá? Terminando o roteiro, aí tem um terceiro documento que é o plano de aula. Nesse plano de aula, olha como ele é sintetizado. É um plano de aula da semana, não é um plano de aula do dia. Plano de aula da semana. Então, veja que lá vão constar o nome do professor, a turma, o componente curricular. O que o professor trabalhou nessa semana aqui? Língua portuguesa, matemática, sociedade e natureza. O objeto de conhecimento. Então, o que foi trabalhado aqui? Quais objetos de conhecimento? Estratégia de leitura, sistema de numeração decimal. Então, aqui ela vai elencando todos os objetos de conhecimento e embaixo todas as habilidades previstas nas atividades da semana. Tá? Então, aqui é importante que todas as habilidades, veja que ela tem lá o localizar informações explícitas no texto de diferentes gêneros, tá vendo? Até comentei. E então, enfim, ela vai elencando. Não preciso fazer um para a língua portuguesa, outro para matemática. Não, tem tudo aqui. Tá tudo aqui, tá? O professor, ele já organiza o plano dele da semana. Que está previsto trabalhar na semana. Então, quando eu preparo a rotina, eu já preparo o roteiro de estudos do aluno e já preparo o plano de aula. Os 3 documentos se conversam. E os 3 documentos, cada um com a sua função, eles vão organizar e evidenciar o trabalho que está sendo desenvolvido ou que está previsto para acontecer naquela semana. Ainda aqui no plano de aula, os objetivos e a descrição da atividade para os estudantes. Então, vejam, são 3 documentos que eles conseguem abranger a evidência do trabalho de vocês, né, de vocês, professores. Além desses documentos aqui, na verdade, assim, a gente vê esses documentos como suficientes para organizar e como eu já falei, e evidenciar o trabalho de vocês. Então, veja, é uma cópia, não são 5 planos, né? Então, é um plano que eu entrego semanalmente, constando o que está previsto ali para a semana. É uma rotina que eu entrego semanalmente, já previsto com a minha organização de trabalho. É um roteiro que eu envio para o aluno por semana e organizando as atividades daquela semana. E vejam que na semana seguinte vocês usam os mesmos documentos fazendo os ajustes. Já fica salvo isso no computador e vocês vão fazendo os ajustes. Tá? Então, assim, o que a gente percebe? Então, por que a gente trouxe esse aqui? Né? Para pensar um pouco. O que vocês estão usando aí na escola? Esses documentos, eles se conversam? Né? Então, a proposta aqui, muda tudo. Não, a proposta não é mudar tudo. A proposta é a gente pensar um pouco do que cada um está fazendo, porque a gente sabe que cada escola criou o seu modelo. Agora, cada escola pode ter o seu modelo, nenhum problema. Agora, o que é importante é a gente compreender a função desses documentos e a gente trouxe um aqui para refletir um pouco naquilo que eu estou fazendo na minha escola, se tem uma relação, né? Se ele também conversa, se ele tem esses pontos, o que eu posso, de repente, acrescentar, né, para melhorar esse documento, ou se ele atende, né? Ele está bem parecido com os tópicos, com os pontos que aparecem nesse aqui, tá bem? Uma outra coisa também que a gente gostaria de deixar claro é que, e também foi falado na semana passada, na semana do planejamento, em relação a relatórios, obrigatoriedade de relatórios
após assistirem aulas do Centro de Mídias. É um documento, no nosso ponto de vista, que não tem necessidade, tá? Porque se você, professor, já coloca isso aqui no plano ou na rotina que você vai assistir enfim, veja aqui nesse documento que nós colocamos, a professora tem lá o momento que ela assiste. E lá no roteiro de estudos do aluno, nas atividades complementares, ela coloca um link com uma das aulas do Centro de Mídia que o aluno vai assistir e vai responder algumas atividades. Então, qual é o propósito de assistir aula, do professor assistir aula no Centro de Mídias? Ele acompanhar as atividades, as aulas, e ver dessas aulas o que está conversando com o que está previsto, o que daquelas aulas, quais daquelas aulas o professor vai aproveitar, ele vai levar para o aluno dele, vai orientar para o aluno dele. Tá? Então é isso. Não tem sentido eu pedir relatório só para arquivar. Fica sem sentido. Aí sim pode ser uma burocracia. Então a gente tem que dar sentido para os documentos. Os documentos têm que ter sentido. Se eles não tiverem sentido, eles viram mera burocracia. Tá? E o que a gente está discutindo aqui hoje é exatamente isso, que esses 3 documentos aqui juntos, eles não são mera burocracia, são documentos que vão evidenciar o trabalho de vocês, isso valoriza o trabalho de vocês, porque está todo mundo trabalhando muito, e muitas vezes esse trabalho dá a impressão que ele não aparece. Então, ele aparece quando a gente organiza, coloca no papel, né, de maneira organizada. Não é só um papel para você preencher, colocar data e entregar para o coordenador, para o diretor. Então, aqui a gente tem 3 documentos importantes e que eles são suficientes para evidenciar o trabalho de vocês, desde que eles contemplem, né, eles se conversem, como neste exemplo que a gente mostrou aqui para vocês, tá bom? Então, acho que eu deixo aí para vocês uma reflexão sobre o documento que cada escola está fazendo, se conversa com esse aqui, como conversa, se precisa ser ajustado, se não tem necessidade de ser ajustado, tá? A ideia aqui é a gente pensar um pouco sobre, tá certo? Não é sair mudando tudo, mas pensar sobre, porque quando eu penso sobre, eu consigo perceber se há necessidade de mudança ou não. Eu compreendo também o que vem, tá bom? Isso aqui que a gente mostrou um exemplo de 5º ano, é claro que cada ano tem as suas particularidades, né? Como eu falei, é um exemplo, tá bom? É no sentido de ajudar um pouco a organizar tudo isso. E mais, quando nós mandamos uma outra pauta de ATPC, no último slide, eu lembro que a gente sempre lembra os coordenadores. No último slide, acho que foi a 2ª pauta de ATPC que nós enviamos, a gente já colocou a preocupação do professor organizar o dia pedagógico dele, tá certo? Exatamente porque não dá para a gente porque trabalhar em casa é muito diferente de trabalhar na sala de aula. A gente precisa organizar várias coisas simultaneamente. Então, eu preciso de uma organização. Que hora que eu faço tal coisa, que hora que eu faço outra coisa. Senão, se a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo, o cansaço é ainda maior, o desgaste é ainda maior. Então, respeitar a carga horária de trabalho de vocês, tá? É isso. Ah, tá difícil? Vamos tentar. Vamos começar. A gente precisa começar. É igual a rotina. Ela pode falhar em alguns momentos. Eu preciso, né? Em alguns momentos, puxa vida, isso aqui não deu certo. Vou ter que improvisar tal coisa. Ok, mas o improviso ele não pode ser diário. Então eu preciso começar. Os pais não respeitam, então eu atendo. Vou atender? Tá bom, eu vou atender, mas olha, pai, é assim, assim, assado. Aos poucos, gente. A gente precisa trabalhar essa nossa ansiedade, a gente precisa administrar essa nossa ansiedade. Por quê? Se eu não começo a fazer isso, organizar o meu horário de trabalho, a gente não dá conta. A saúde mental
Não vai aguentar. Não vai aguentar, porque a gente está passando por uma mudança muito brusca. Então, isso é para todos nós, professor, coordenador, PCNP, né? Diretor, vice, todo mundo, tá? Então, a gente precisa organizar realmente o nosso trabalho e cumprir, né? A partir do momento que eu organizo, eu tenho a possibilidade de sofrer menos, porque eu vou administrar melhor essa minha ansiedade, tá bom? Eu espero ter ajudado um pouco, pelo menos um pouco, nesse momento que a gente está vivendo, tá bom? Eu sei que todo mundo está trabalhando muito, não preciso nem repetir isso. A gente sabe, a gente vê. E olha, gostaria também de cumprimentar todos vocês, todos os professores, coordenadores, mas assim, o professor em especial que está ali na ponta com o aluno, eu tenho visto algumas coisas que vocês estão fazendo e tem coisas incríveis, coisas maravilhosas que a gente está vendo, tá? E olha, enche o coração da gente de ver, porque a gente sabe o quanto os nossos alunos são carentes, o quanto de dificuldades os nossos alunos têm, os pais têm, dificuldade de um celular para vários alunos, para vários filhos, né? E ainda aqueles que nem têm acesso ao celular, à tecnologia. E ainda assim vocês estão lá batalhando, tá bom? Então, eu deixo aqui, me despeço, cumprimentando, parabenizando a todos pelo excelente trabalho, tá? Mas cuidem da rotina de vocês, do trabalho, dessa organização, porque isso vai ajudar mentalmente. E se ajudar mentalmente, também vai ajudar fisicamente, tá? Para que vocês tenham tempo para fazer outras coisas pessoais, tá bom? Então, um beijo, saúde para todos, tá? Deixo aqui um grande beijo, um abraço, um ótimo trabalho e até mais, tá bom? Tchau.